porque a palavra de Deus era a revelação, os ensinos dos anjos, espíritos ou almas que vinham através dos médiuns ou profetas, e ao qual o ministério revelador Jesus Cristo veio generalizar, derramar sobre toda a carne. Esse texto foi extraído do livro O Novo Testamento dos Espíritas, de Oswaldo Polidoro. Esse livro está disponível para download gratuito no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. Se você quiser receber no aconchego do seu lar um presente nosso, na sua casa, pelo correio, o livro Evangelho Eterno, mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. 99608-4846. Eu vou decorar até o final de 10 anos aqui, eu decoro esse número. E o tema de hoje é sobre o livro Lei, Graça e Verdade, de Oswaldo Polidoro. Exatamente. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Divinista. É muito bom a gente estar juntinho, esse espaço nosso, né? Eu sempre falo, é nosso, porque a gente também, eu, o Jorge, o pessoal que está aqui, nesse momento, a gente também vai refletir sobre as nossas origens, a nossa origem, que é uma origem divina, vai refletir sobre o processo evolutivo e a sagrada finalidade. Então, é muito legal você estar aqui com a gente, para que a gente possa junto fazer esse trabalhinho, tá bom? Lembramos que para ter uma evolução rápida e segura, é buscar viver de acordo com o exemplo de vida que Jesus deixou, ou seja, estar de acordo com os 10 mandamentos e praticar sadia e gratuitamente os dons mediúnicos, chamados os dons do Espírito Santo. Lembre-se, se você quiser ganhar o nosso presente, mande para nós o WhatsApp com o nome e endereço completo, você vai receber na sua casa o livro O Evangelho Eterno, de Oswaldo Polidoro. Pois é, e hoje a gente está aqui com dois amigos maravilhosos, amigos desde sempre, né, Rose e Zé. O Zé que vai comentar hoje, a Rose vai ajudar a gente aqui. Falei, Rose, vamos lá, a Rose é muito boa para essas coisas, né? Ela fala muito bem, não se enrola que nem a Lenira, né, Jorge Filho? Então, a gente vai começar já com esse livro. Então, lembrando o seguinte, esse livro, Lei, Graça e Verdade, é um livro de Oswaldo Polidoro, e ele está comentado no portal, no YouTube do Conhecer para Transformar, no EP de 2024. Porque 25 nós estamos agora. Então, em 2024, nós fizemos todo o ano inteirinho comentários sobre esse livro. Quem fez o comentário do livro Lei, Graça e Verdade foi o José Luiz, advogado, amigo da gente há muito tempo, um grande palestrante, um grande dirigente de trabalho. E a Rose, a esposa dele, que já vocês conhecem daqui do trabalho, daqui do programa, além do Momento Saúde, o dela era saúde mental, né? Era, nós fizemos aí há algum tempo, alguns anos, né? Ô Zé, desculpa, vai ser Zé, né, Zé? Ah, tem que ser, né? Vai ser Zé, porque... não, tem que ser Zé, não brinca não. Doutor José Luiz. Doutor Zé. E a gente estava comentando agora há pouco, o meu filho Kainan e a minha nora e a minha neta Nina estão lá em Porto Alegre, onde está a Carol, e eles estão juntos, e a gente ficou contente de ver, legal, né? Muito legal. Então, tá Mas bom. bem-vindo, José Luiz. Obrigado. Faz tempo que não apareço por aqui. Faz muito tempo. Aqui a gente tem que tirar força para o pessoal. Vamos lá, porque o pessoal muito ocupado com as coisas, né? Não só profissionais, como de doutrina. O José... não dá. O Zé e a Rose... O Zé e a Rose... Simplifica. O Zé e a Rose estão no portal Conhecer para Transformar, no Instagram Conhecer para Transformar. Então, tem lá, todo dia tem uma postagem, todo dia tem um comentário. Domingo, daqui a pouquinho, tem uma oração em conjunto, uma live em conjunto. Mas eu acho que a gente podia falar alguma coisinha do livro, o título do livro. O que você acha? Lei, Graça e Verdade? O título do livro já dá 10 programas, né? Já. Porque é Lei, Graça e Verdade. A lei está se referindo aí aos 10 mandamentos da lei de Deus, né? Que é um parâmetro de comportamento que cada um de nós deve seguir, né? E o segundo parâmetro é Jesus. Então, se o seu comportamento estiver parametrizado aí por esses dois fatores, né? Jesus e a lei, aí você está bem, né? Então, como eu disse, dá para falar aqui da lei um monte, né? Montão. A graça é a revelação, né? É a revelação. A gente já graça, abriu como isso. diz Jesus, a graça que tira a orfandade do mundo, né? Conhecido na Bíblia também como Espírito Santo, né? E nada mais é tudo isso, né? Essa lei divina que permite a comunicação entre os planos da vida, né? É a revelação. E a verdade, né? Todos os
esses fenômenos, o que acontece na vida. O conhecimento, né? Todo conhecimento. Isso. E esse livro, ele é mesmo isso, Lei, Graça e Verdade, né? Mas qual é o enredo central para os nossos seguidores se acompanhar? Ele fala de o principal é um espírito encarnado, é bom, né, que fique claro isso, porque justamente vai desenvolver na relação desse espírito com o espírito desencarnado. Então, ele chamado aqui de discípulo, é interessante que eles não dão nome, nem a nenhum deles, é interessante. Né? A primeira nem vez, do mensageiro. Nem do mensageiro, né? É a primeira vez que eu me deparo com um livro que é tratado dessa forma. E ele, então, já é uma pessoa, já é um espírito que tem conhecimento sobre as verdades divinas, mas ele quer mais. Então, ele sai pelo mundo na busca de mais conhecimento. E durante essa busca, né, ele vive, ele escuta as pessoas, desejando sempre uma solução para os problemas da humanidade. Isso é bem... Isso aflige ele está aflito por essas coisas. Está aflito por essas coisas. Então, ele vai na busca. Mas ele nessa busca, ele percebe que parece que esse trabalho, essa busca, ela é infrutífera. Não dá em nada diante da mesquinhez humana, né? Mesquinhez humana que gera orgulhos, vaidades, né? E ele, então, desiludido, ele volta para casa, onde ele morava com os pais dele, né? Isso dá samba, né? Volto para casa, abatido. Abatido é mais ou menos nessa linha. Pessoal, nós estamos colocando aqui com um sorriso nos lábios, mas é muito grave o momento da humanidade. Oswaldo Polidoro veio, século passado, né? Entregar o livro Evangelho Eterno, aquele previsto lá no Apocalipse. Então, se você quiser ganhar o livro, até para você ler e concordar ou não, né? Nós estamos afirmando aqui, mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo para você ganhar esse livro, o Evangelho Eterno. Nosso WhatsApp é Cordiária 11, em São Paulo. WhatsApp 99608-4846. Mas eu queria fazer um comentário, depois eu jogo aí para a Rose e para o Zé também. O Oswaldo Polidoro, ele comenta isso nos livros dele, e tem um que eu nem lembro onde que eu até trouxe, mas não lembro onde que eu já tinha anotado, em que ele fala assim, olha, gente, a solução dos problemas sociais, do sofrimento na humanidade, não está na solução da matéria pura e simplesmente, porque como é que a gente chegou nessa condição que a gente chegou hoje? Guerra para tudo quanto é lado, ódios para tudo quanto é lado, intolerância para tudo quanto é lado, fome, tudo isso. Como a gente chegou? Por falta de espiritualização do ser humano. Né? Sem dúvida. E aí ele tem um trecho que ele fala assim, que sem o amor aplicado em termos de bondade e renúncia, não solucionaremos os problemas políticos socioeconômicos da humanidade. Está né? no Evangelho Eterno, nos capítulos condensados. Né? E nesse sentido, Rose, como é que a espiritualização da humanidade poderia melhorar tudo isso? Vai melhorar, mas poderia melhorar tudo isso. Mas, veja, eu acho que é interessante a gente pensar que o primeiro mandamento, né? O Zé falou da lei, o primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Ou seja, a ideia do divino monismo. Né? Deus está presente em absolutamente todas as coisas, é a origem de tudo que existe. Se a gente, de fato, tiver esse conhecimento, tiver acesso a esse conhecimento, e não só acesso, né? A gente acessar, conhecer e praticar, porque se eu, de fato, me conscientizar de que você é uma centelha divina... Tanto quanto. Né? Tanto quanto eu. Que o planeta... Então, a própria relação que a gente vai ter com as pessoas, com o planeta, com os animais, com a natureza, enfim, vai ser outra. De outra qualidade. Deixa de ser uma relação de abusado e abusador, de explorado e explorador. Né? Então, nesse momento, você já vai ter uma relação mais igualitária, mais respeitosa. Né? Porque o Polidoro também fala isso, né? Que é o orgulho, o sexo, a vaidade, o bolso. Então, como a gente ainda é regido pelo desejo de ter mais, de fazer mais, de ser mais importante. E aí você gera todos os desequilíbrios, né? Todos os erros, todas as misérias. Mas voltando lá, exatamente. Voltando ao samba enredo, voltando ao samba, ele volta para casa, tá? Mas vem mesmo a música na cabeça, exatamente. Né? Ele volta pra casa. Isso vai mudar o rumo da vida dele, né? Como é que isso acontece no livro? Né?
Então, ele volta, né? E continua inconformado e não encontrar uma solução para o problema da humanidade, né? Sim. Então, um dia, ele sobe ao alto de uma montanha lá nas proximidades da casa onde ele morava, adormece, não podemos esquecer que ele era um médium, né? Porque tudo vai acontecer, né? Toda a história é desenvolvida em cima disso. Ele é um médium, né? Que permanece consciente após adormecer, né? Então, ele sobe ao alto de uma montanha, onde ele assiste aquele céu maravilhoso, aquele céu de estrelas, né? Ele adormece, continua, né, com essa visão, percebe que ela vai se aproximando, né? Quando chega próximo dele, ele percebe, se revela um grande espírito. Esse espírito o atrai para próximo de si, e eles começam então a ter um diálogo, né? E o diálogo é muito importante, né? Por isso que não tem como a gente, nesses minutos aqui, passar tudo o que o livro, os conhecimentos que o livro passa. No máximo, a gente consegue só tentar despertar o interesse, né? E eu recomendo que o façam, porque realmente esse diálogo ele é extremamente importante. Pois é, e é interessante isso. Eu fico às vezes com uma invejinha, porque ele vai para o outro lado e ele lembra de tudo que ele fala, né, Zé? Que ele escuta e tudo mais. E aí o que acontece quando ele vai para aquele lado lá o mensageiro fala para ele? Então, esse mensageiro, ele fala para ele, enfim, fala para ele de que um dia todos nós, né, para ele não, em primeiro lugar, para ele não se preocupar tanto, porque todos temos errado ao longo da vida, né? Eu acho que é difícil alguém que passa as encarnações sem erros, né? E ele fala, e para ele não sofrer muito, né, com isso, que um dia todos nós, né, participaremos de Deus, né, da infinitude de Deus, né? Isso é uma coisa muito interessante. E a gente sabe, né, Polidoro fala muito nisso e explica que cada um de nós está no processo evolutivo rumando para uma sagrada finalidade, que é justamente desabrochar todas as virtudes divinas que como filhos nós temos em potencial para um dia chegar a ser Deus em Deus, né? E aí é essa infinitude que esse grande mensageiro fala para ele. E o mensageiro fala para ele também que para ele não se preocupar, ele percebe nele essa boa intenção, né? E ele se dispõe a voltar a falar com ele todas as vezes que ele precisar. Pede para que ele suba ao monte, né, para que ele possa ajudá-lo. Isso é interessante mesmo, porque a gente às vezes fica angustiado, né? Eu estava pensando isso, né? O quanto que vem essas informações também no sentido de assim, olha, não se desespere, né? A evolução é longa, você vai aprender, os outros vão aprender, porque tem hora que a gente fica mesmo desesperado, falando, não é possível, né? Tanto egoísmo, como o mundo tá ruim, não tem, né? A gente fica mesmo bem humano isso, né? Não, e a gente precisa mesmo se policiar, porque senão a gente entra numa Desanima, paranoia, né? desanima, né? Desanima. Ou até numa depressão, né? Fica desanimado, fica ansioso demais, e ele fala, calma, né? Isso que vocês estão falando, literalmente está no livro lá. Antes de partir, também li o livro, o mensageiro diz ao discípulo que trabalhe, porque a luta na intimidade de cada um é necessário. Que não faça julgamento das pessoas. A gente também julga, né, as pessoas. Sim, e um detalhe, né, assim, calma, mas não é assim também, calma e não faz nada. Né? É calma, não fica ansioso, desesperado, mas busque o conhecimento, busque melhorar o comportamento. Exato, busque melhorar o comportamento, ajudar, fazer sua parte. Não significa também ficar passivo, né? Ô Zé, mas aí acontece, mas porque quando... Lembra que você falou, né? Aí ele sobe lá na montanha, aí ele vê chegar uma luz brilhante e tal. Mas acontece, essa sacada foi fantástica. Uma coisa interessante no outro encontro. O que acontece no outro encontro? Realmente, porque aí muito legal isso. Ele volta, né? Ele volta quando ele percebe o mensageiro já não está mais próximo dele, deixando lá até uma luz no entorno dele, nas mãos dele e tal. E aí ele volta. Dias depois ele volta, retorna àquele monte, recosta-se lá numa pedra, né? Adormece e fica à procura do grande mensageiro. E aí ele até fala para ele mesmo, né? Onde estás, grande mensageiro, tal. E aí do lado dele ele ouve uma voz dizendo, estou aqui.
né? Aí ele olha e fala assim, não, mas... Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Eu quero aquele outro cheio de características especiais, Brilhante, né? Todo brilhante, é. sonoridade. É É realmente muito legal isso. é um espírito imediato do Cristo, né? Enfim. E aí ele fala, mas você é simples, o que você tem para me dar? O que você tem para me oferecer? Cadê ele? Ele fala... Ele tinha... Nossa, ele fala pro É. espírito que apareceu. Aí Pois é. você não tem É. nada pra mim? Era outro. O outro Cadê tinha sua um luz? brilho, né? Aí ele o espírito fala para ele, e eu acho que aí é uma... Fala assim, mas o que importa o meu brilho se eu não posso dá-lo a você? Sensacional. Fantástico. E que cada um já tem o seu brilho próprio, né? Que conseguiu vivendo os 10 mandamentos, vivendo a lei, ou seja, por tudo aquilo que já pôde fazer ao longo das encarnações. Você sabe que eu li esse livro, claro, a gente lê, você esquece algumas coisas, né? Eu acho que a cadeira faz um barulho danado aqui, né, Pedro? É. Não é a dele. Então, Não se mexe. Não posso mexer? Não pode se mexer, dá um estalo. Ah, é? Acho que vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Italiano não se mexer, vou contar uma coisa pra você. É verdade. Mas eu estou escutando, eu falei, gente, de onde vem esse estalo? Eu descobri da cadeira dele. Sabe por quê, Pedro? Outro dia eu estava editando para passar no Spotify e eu não conseguia tirar esse barulho. Eu falei, mas de onde vem esse barulho? Hoje eu descobri, é da cadeira. Não, ele falou italiano também, é a mão, né? A mão também. Coitado do Zé também, não tem como nem se mexer, nem Não mexer dá, né? as mãos. Manda gravado. Mas eu achei sensacional essa sacada. É. Porque essa frase, o que te interessa meu brilho se eu não posso te dar, né? Então ele mostra aí que não tem espírito especial, você arranja o seu brilho. E essa mania que a gente tem também, quem é maior, é Jesus, é não sei quem. Mas, o que importa a interessa mínima. isso? Exatamente. Sim, né? Cada um tem o que Trabalhe já pelo conseguiu. seu próprio brilho, né? Trabalhe pelo seu próprio brilho, né? E tem o seu Oswaldo tem uma frase dura que ele fala assim, através do nosso trabalho. Quem se faz luz, a luz é sua. Quem se faz treva, a treva é sua. Entendeu? Não é minha, nem você não compartilha nem o brilho Do outro. e nem a treva sua. É muito Parece legal. uma questão muito solitária, mas é isso, né? Parece. Então, isso que a gente costuma falar. A evolução em si, a gente costuma dizer assim, cada um se evolui. Sim. Ninguém evolui ninguém Pelo terceiro. outro. Então, parece mesmo, você fala mais que é solitário. Mas é em grupo também, porque é em também. família, é em amigos, entendeu? Não, e porque também ninguém consegue fazer esse Sozinho. desenvolvimento sozinho. Não Exatamente. faz. É uma não corrente faz, onde quem tem mais dá, quem tem menos recebe, né? E você tem que ir fazendo para ter, para poder também E mesmo ajudar. nas relações, né? Quando você está interagindo com o outro, é que você vai colocar em prática, A prática. o amar-vos uns aos outros, a paciência, a compaixão, né? A sabedoria. É nas relações que você vai Vai fazendo. Exatamente. É onde a efetivar gente. isso, né? Exatamente, onde a gente vai pôr à prova aquilo que a gente já desabrochou, o quanto de paciência, de resignação. Isso Oswaldo põe muito de renúncia também. O Zé deve trazer outros encontros aí que houve entre dois personagens, mas eu até adianto, né? O que nós devemos, ou resumo, né? O que nós devemos é carinho, respeito e gratidão aos grandes espíritos, reconhecendo que os trabalhos evolutivos que eles fizeram, mas nunca idolatrar. Idolatrar, né? Que é Um dia desse eu postei nas redes sociais. Jesus não é para ser idolatrado, é para ser entendido e imitado. E que era mais ou menos aquilo que o discípulo estava fazendo, porque ele estava fascinado pelo brilho dele, né? Mas vamos andando, que traz Não, outros encontros. ele fala assim, e para desenvolver isso, né, é preciso trabalhar. Se você me permitir, eu também preciso trabalhar, né? Se nós fizermos isso junto, nós vamos fazer uma obra aí Olha, entre irmãos, né? Ele que fala. Olá. Aí já dá um outro, né? Um ajudando o outro, aquilo que a isso gente aí. falou agora há pouco, é verdade. Agora, Mas continua lá. Não, e o livro, na verdade, ele são vários encontros, mas tem destaque 5 encontros, que são justamente esses encontros onde as palestras, nós vamos ver mais para frente, né, onde ele é levado para um plano, onde ocorre algumas palestras para que ele passe, então, a ter mais conhecimento sobre as verdades divinas, né? E é um plano que é uma faixa próxima aqui da crosta, né? É uma faixa. Não é lá em né? cima. E aí tem a primeira palestra, né? Antes disso,
ele fala, me segue, né? Vem comigo. Aí ele fala assim, mas para onde nós vamos? Aí ele fala mais uma... Dá uma mais uma patada, na verdade. Ele fala assim, ó, se você não confia, você fica. Obrigado, não tem obrigação. Aí o mensageiro já se toca, né, do que O discípulo. O discípulo. E aí o discípulo, né, ele toca, fala realmente, aí eles vão justamente para um local. Para esse local, eles chegam lá, é um salão de conferências, né? Aí ele pergunta até o discípulo para eles, falando assim, mas que salão esse aqui? É um salão de conferências religiosas, né? Aí ele pergunta assim, qual é a religião dessas pessoas aqui? Aí ele fala assim, não, aqui ninguém tem religião, né? Aqui todo mundo está aqui retornando para reaprender, né? Para ter informações, porque a grande maioria já esteve por lá, já teve as informações, veio para o mundo para justamente ensinar aquilo que eles aprenderam ali, né? Mas não o fizeram, né? Acabaram utilizando mal essas informações, então ele volta, né? E ele esclarece também que ali, naquele local, recebem espíritos de outras esferas. É interessante isso, porque em vários lugares a gente vê que espíritos de níveis maiores, de outras esferas superiores, eles frequentam, né, esses planos menores ou menos privilegiados para ensinar. Então, o que... Só uma parte, eu estava pensando, eu acho interessante que no caso do livro, né, o discípulo, ele lembra de tudo, mas todos nós, né, ou pelo menos quem tiver merecimento, muitas vezes é retirado do corpo em sono, durante o sono, e vai para esses lugares, né, ou para trabalhar, ou para aprender, ou para participar. Então, assim, não é uma exclusividade no mecanismo, né, da assistência espiritual, do desenvolvimento espiritual que acontece do outro lado. Isso não é uma exclusividade desse caso, desse discípulo. Ele é especial porque ele lembra e conta e depois escreve o livro. Mas isso é acessível a todo mundo. Por isso que o Polidoro falava também da importância de, antes de dormir, você procurar uma ligação, você fazer uma oração, para você ir sintonizando com um plano ou com alguns trabalhadores também, para que você também possa ter acesso a visitar um lugar assim e aprender. E trazer para cá. Você sabe o que eu acho interessante? Que lá, veja bem, é um lugar que não é um céu lá em cima, não é um céu muito ruim também, é próximo da Terra. Estavam encarnados espíritos que tinham tido títulos religiosos no planeta, né? E aí esse ponto é muito interessante. É um trabalho bem específico. E aí me parece que o mensageiro também era daquele céu, não era? Na verdade ali todos, né? Todos, né? Passaram por aquele treinamento, todos aqueles têm essa correspondência do mesmo céu. Tanto que na grande maioria dos tratamentos eles nunca se excluem, né? Eles falam, nós que fizemos isso, nós que fizemos aquilo, né? Então, todos são. Então, você vê que é um trabalho realmente de resgate, né? De todos estão trabalhando, cada um do seu nível e na sua condição, para corrigir aquilo, né? Então, porque justamente ele fala assim, na carne servimos a liturgia e respeitamos a hierarquia das religiões. Não tratamos do espírito, ele fala, né, empregando nossos esforços na busca de eliminar as misérias da humanidade. Né? Você vê que, e pelo contrário, ele fala, criamos formalismos, né, e colocamos, e impusemos esses formalismos daqueles que chegavam até nós. Exatamente. Olha, não quero ser chato. Não, eu já vi lá. Tá bom, mas o tempo esgotou. Esse primeiro bloco já foi o Zé e a Rose voltam daqui a pouquinho continuando esse livro, tá bom? A gente volta já já.